Nessa aula nós vamos falar um conceito muito importante para você entender. É um conceito que está intimamente ligado a qualquer decisão de investimento que você vai tomar. O que é esse conceito? Basicamente nós vamos falar o que é taxa Selic. Provavelmente você já deve ter escutado falar no Jornal Nacional ou em algum outro jornal, o jornalista falando, né? O governo aumentou a taxa básica de juros da economia para tanto, ou a taxa Selic diminuiu de tanto para tanto. Na reunião do Copom foi decidido que a taxa Selic foi para tanto. Aí a gente escuta aquilo, na hora assim, não passa nada na nossa cabeça porque a gente não entende exatamente qual que é a aplicação prática no nosso dia a dia. E entender isso é muito importante. Você agora que vai começar a sua jornada de investimento precisa entender a importância da taxa Selic. Então, basicamente, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. E como que funciona isso, né? Ela é definida pelo Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, que é um órgão criado para tomar algumas decisões econômicas, a cada 45 dias. Então, a cada 45 dias existe essa reunião do Copom, eles analisam a economia, analisam a inflação e a partir disso eles definem a taxa Selic. Como que funciona todo esse processo? Como que se dá esse processo? Inicialmente, tudo começa com o governo tendo que pagar suas dívidas, tendo que honrar com seus compromissos. O governo, ele arrecada menos do que ele gasta sempre mais. E isso é uma outra discussão, o motivo que isso acontece, né? Muito pela ineficiência, muito por outras questões, mas a realidade é essa. E o governo ele possui duas formas de captação de dinheiro. Uma é através de impostos, que a gente sabe de uma forma bem clara, principalmente a gente que mora aqui no Brasil, e a outra forma é através da emissão de títulos públicos. O que seria esses títulos públicos? O governo emite títulos para que pessoas físicas ou pessoas jurídicas comprem esses títulos e o governo pega esse dinheiro para honrar com seus compromissos. Então é dessa forma que acontece, né? Os títulos públicos eles têm uma questão importante para a gente entender e a gente vai começar já a raciocinar com um olhar um pouco mais profissional para esses títulos. Os bancos, eles têm por lei, obrigação por lei de uma parte do dinheiro que eles arrecadam, eles têm que depositar no Banco Central. E esse depósito do dinheiro, esse armazenamento do dinheiro, ele é feito por... ele adquire títulos públicos, o tanto de títulos públicos para poder honrar esse depósito. Então a gente já começa a ver uma coisa bem interessante aqui. Como que o banco arrecada dinheiro? Você vai lá, deposita no banco um dinheiro e o banco ele é obrigado a pegar uma parte desse dinheiro que você depositou e comprar títulos públicos. Muito interessante isso, porque se o banco faz esse tipo de transação como uma forma de garantia dos seus compromissos, para poder honrar todos os seus compromissos, é sinal que esse investimento deve ser uma coisa interessante. E desde 2000, 2002 para cá, as pessoas físicas também podem fazer esse tipo de transação. Antes de 2002, não poderia, só pessoas jurídicas, grandes instituições. Então, esses investimentos que o banco faz com uma parte do dinheiro que a gente deposita lá é feito exatamente em títulos públicos. A taxa Selic ela tem uma grande importância na economia porque ela tem essa função de regular a inflação. Lembra na aula de inflação que nós falamos lá atrás?
do IPCA, que o governo tem uma meta e aí ele fica avaliando os serviços, saúde, vários serviços e vai vendo se existe uma inflação, uma subida ou uma queda nos preços de um mês para o outro. Quando essa inflação ela começa a disparar, por exemplo, a meta do governo é de 4,5% da inflação. Vamos supor que a inflação começa a ficar batendo 8, 9, 10, 11. E aí, mês a mês, um dos remédios que o governo tem para poder controlar essa inflação é mexer na taxa Selic. Como que é feito essa questão? A taxa Selic, hoje, por exemplo, ela está a 6,5%. E aí vocês vão entender mais na frente que historicamente é uma taxa baixíssima, é a taxa mais baixa da história da Selic no Brasil. Então, vamos supor que o governo comece a analisar a inflação, os preços e começa a ter uma disparada de preços aí. E aí começa a bater aí todo mês, no 8, 10, a meta é 4,5. E aí o que ele faz? Eu vou mostrar para vocês aqui. Né? A taxa Selic, hoje ela está em 6,5%. O que ele faz? Ele começa, nessas reuniões de 45 dias, começa a elevar essa taxa para 7, 8, 9, tá? A taxa começa a ficar elevada. E o que isso acontece? Essa taxa elevando assim, o que ele diz para o mercado e o que acontece? Duas coisas básicas. Primeiro que um dinheiro que você investe nos títulos públicos, ele começa a render mais, então incentiva as pessoas a guardarem o dinheiro, porque ele vai rendendo mais. As empresas, né, que são os grandes volumes de dinheiro, então, empresas, bancos, incentivam ele comprar mais títulos públicos, tá? E como isso é uma taxa básica da economia de juros, os empréstimos começam a ficar mais caros. Então, quando você vai pegar um empréstimo num banco, vai pegar um empréstimo em qualquer instituição, esse empréstimo ele está atrelado também, ele tem relação a essa taxa Selic. Se a taxa Selic está aumentando, os empréstimos começam a ficar mais caros também. Então, começa a ter um estímulo a não consumir, né? Quando você precisa, para você consumir, se você não tem dinheiro, você precisa pegar emprestado. Se o empréstimo está mais caro, você já não consome. E ainda, por exemplo, uma empresa que tem grande volume de dinheiro, ao invés dela investir para um aumento, por exemplo, para criar uma nova unidade dessa empresa. Vamos supor que essa empresa ela tem um faturamento aí, que é um faturamento médio de uma empresa entre 15%, 20%, 25% de lucro. Ela está recebendo, vamos supor que a taxa Selic aí aumentou para 13%. Ela está recebendo 13% para deixar o dinheiro dela parado. E aí ela ganha, com todo o risco que ela cria naquele sistema, 15%. Você entende que para a empresa é melhor deixar o dinheiro parado quando a Selic está alta? Então isso faz a produção diminuir, isso faz toda a economia dar uma paralisada por conta para tentar estancar essa inflação, que é o aumento desenfreado nos preços. E também acontece ao contrário, quando a Selic vai caindo, que é o que aconteceu recentemente, existe um estímulo para pegar emprestado, existe um estímulo para o empresário investir para ganhar mais, né? Porque ele começa a ter, se ele tem um lucro de 15 a 20 aqui, ele já não está satisfeito em ganhar 6,5 com dinheiro parado, é muito pouco. Então isso incentiva aquele empresário a fazer novos investimentos mais arriscados para poder ter um lucro maior. Então, é exatamente dessa forma que a Selic ela funciona. Você
o governo vai analisar, o Copom vai fazer as análises, vai ver se precisa aumentar para estimular a economia ou aumentar para desestimular a economia ou diminuir a Selic para estimular a economia, estimular os empréstimos, facilitar os empréstimos e toda essa situação. E na prática dos investimentos é quase que total, né? A Selic ela tem total relação com praticamente todos os tipos de investimentos e todos os investimentos de renda fixa. Qualquer investimento de renda fixa que você fizer vai estar relacionado com a Selic. Por isso que é importante saber se a Selic está caindo, está subindo, qual que é a taxa Selic, qual que é a média histórica da Selic. E na próxima aula a gente vai mostrar um pouquinho sobre isso. Um grande abraço!